TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Estamos aqui mais uma vez, que maravilha! Encontro marcado, estamos aqui honrando o nosso compromisso, junto com todos vocês que nos acompanham pela TV Imaculada, neste dia bastante frio. Meu Deus do céu, vocês se cobriram bem, estão se cuidando? Pois é, nós temos que nos cuidar, amar o próximo, amar também a Deus sobretudo, e esse amor passa necessariamente pela preocupação uns com os outros. Estamos de volta nesse primeiro bloco, nós queremos então iniciar nossa reflexão. Não sei se vocês se recordam, mas já no encontro passado nós começamos a falar de que existe uma comunicação e uma comunhão entre o céu e a terra. Quando nós professamos, cremos na comunhão dos santos, nós admitimos que existe uma ponte entre o céu e a terra. Entre os cristãos que estão na condição de peregrinação neste mundo, mas também a comunhão entre aqueles que já chegaram diante da meta, se apresentam diante de Deus ou naquela realidade que nós chamamos de igreja celeste. Para lá caminhamos todos, esta é a nossa esperança, porque esse povo de Deus tem uma meta. O povo de Deus tem uma meta, chegar diante de Deus, em Cristo acessar o mistério da comunhão trinitária, até que Deus seja tudo em todos, nos diz Paulo. Este é o dia em que participaremos da glória de Deus. Exatamente, esse texto que nós estamos falando agora, nós estamos num capítulo que fala das realidades escatológicas. Realidades escatológicas, escatologia, gente, é o estudo das realidades últimas. É uma das disciplinas do curso de teologia. Então, toda vez que você falar de escatologia, você tem que lembrar que todo o nosso caminho tende para o tempo de Deus, para a plenitude de todo o processo e caminho da nossa vida cristã. É o tempo da consumação de Deus, onde nossos destinos serão finalmente decididos. Essas realidades, que são realidades em Deus, nós chamamos de céu, ou purgatório, ou até mesmo aquele estado de frustração eterna que nós chamamos de inferno. Essas são as realidades escatológicas, é um estudo próprio dentro de toda a teologia. Pois é, nós estamos no capítulo da Lumen Gentium que está falando exatamente sobre as realidades escatológicas. Nós vamos dispor para vocês de um texto agora que vai continuar mantendo um diálogo que explica para nós como acontece a ligação entre a igreja peregrina e a igreja celeste. Vamos para o texto e a gente já volta para continuar essa reflexão. Relações da Igreja Peregrina com a Igreja Celeste. Tendo perfeito conhecimento desta comunhão, de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os primeiros tempos do cristianismo, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. Ofereceu também sufrágios por eles, porque é santo e salutar o pensamento de orar pelos defuntos para serem libertos de seus pecados. Contudo, os apóstolos e mártires de Cristo, que deram com a efusão do próprio sangue o maior testemunho de fé e de amor, sempre a Igreja acreditou que não estão mais estreitamente unidos em Cristo. A eles e também à bem-aventurada Virgem Maria e aos santos anjos venerou de modo especial e implorou devotamente o auxílio de sua intercessão. Cedo, tomaram também lugar na veneração e nas preces aqueles que imitaram mais de perto a virgindade e a pobreza de Cristo, e finalmente todos os outros que se tornaram recomendados à pia devoção e imitação dos fiéis pelo exercício das virtudes cristãs e pelos divinos carismas. Vivemos de maneira eminente a nossa união com a Igreja Celeste, especialmente quando na Sagrada Liturgia, na qual a virtude do Espírito Santo age sobre nós mediante os sinais sacramentais. Celebramos juntos em fraterna alegria os louvores da majestade divina.
Reunidos numa única igreja, glorificamos o Deus unitrino com o mesmo cântico de louvor. E ao celebrarmos o sacrifício eucarístico, que mais unidos estamos ao culto da Igreja Celeste, numa só comunhão com ela, e venerando em primeiro lugar a memória gloriosa da sempre Virgem Maria, de São José, dos apóstolos e mártires e de todos os santos. Lumen Gentium, número 50. É tão importante a gente refletir sobre temas que dão fundamento à nossa reflexão, porque sabe que hoje a gente está sempre ouvindo tudo e o contrário de tudo. E nas redes sociais, o clima de polarização muitas vezes traz uma abordagem que nós gostamos, a abordagem da bolha. O que é a abordagem da bolha? É do meu grupo, onde eu procuro, dentro daquilo que eu conheço da minha fé, ressaltar somente aqueles pontos que combinam com a visão da bolha. Então, a internet muitas vezes não tem ajudado a gente a refletir seriamente. Por isso eu tenho dito sempre aos acadêmicos, voltem aos textos, leiam, vão atrás das fontes. Por quê? Porque a água, depois das interpretações, ela começa a se sujar. Por quê que ela começa a se sujar? Depois de interpretações polarizadas? Porque você tendencia o texto. Na internet está cheio de gente que defende tendências, tá? Aqui vem a palavra tendencioso. Você, vamos dizer assim, quando uma pessoa fala assim para outra, você está sendo tendencioso. O que significa? É muito parecido com você está fazendo um discurso ideológico. O que é ideológico? Vem de ideia. Eu tenho uma ideia central e tudo tem que girar em torno desta ideia central, de modo que eu, tendencialmente, no lugar de ver os temas, as coisas, na sua integralidade, eu atraio para a minha tendência, para a minha ideologia. Está cheio de defesas de tendências de igreja, não da defesa daquilo que é integral. Tá? O que é integral? Exatamente, nós voltamos sempre às fontes que nos dão fundamento, que nos dão segurança na nossa reflexão. Por isso que nós lemos textos do concílio, porque hoje em dia é a coisa mais rara na igreja. Se fala tudo e o contrário de tudo do concílio Vaticano II. O problema é que ninguém leu. Ninguém lê. É os preconceitos. Ou de idealização exagerada, ou de difamação do próprio concílio. Por isso que eu fiz questão de escolher um texto do Concílio Vaticano II. Exato. Porque a igreja caminha, a igreja é uma tradição viva e a igreja precisava dizer algo aos cristãos diante dos novos tempos, porque os tempos mudam. E a igreja não mudou a essência da sua mensagem. O significado essencial é sempre transmitido na fidelidade com a fonte. Mas a metodologia, a prática, o fato de que nós precisamos de uma linguagem que possa ser capaz de comunicar. Não serve mais uma igreja que fica excomungando todo mundo, usando o poder da excomunhão. Hoje em dia, a pessoa dá risada, me excomunga, e daí? E daí? Mas o que é? O que serviu, como diz João 23, o que serviu no passado a linguagem de uma mãe dura, não serve hoje. João 23 fala, nós precisamos da medicina da misericórdia. Aqui lembro que a própria Gaudium et Spes, que é um outro documento do concílio, eu estava lendo ontem na aula, que falava assim, uma coisa é o erro, sempre condenável, outra coisa é aquele que erra. Porque nós temos que atrair todos a Cristo. Todos a Cristo. Atrair. Bento XVI disse, o cristianismo se propaga por atração, por envolvimento, por sedução. Por isso que nós precisamos mudar nosso enfoque. Vejam, o texto fala, agora voltando para o texto que nos dá segurança, começa dizendo que tendo perfeito conhecimento dessa comunhão que existe entre todo o corpo místico de Cristo, o céu e a terra não se separam. A igreja terrestre, desde os primórdios do cristianismo, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. Vejam, por que nós podemos orar pelos defuntos? Aqui vem a citação de 2 Macabeus 12:46. Nossos irmãos separados no Senhor não têm esse texto.
mas nós temos o segundo Macabeus, o livro que nós reconhecemos o seu caráter de inspiração. O que diz segundo Macabeus 12:46? É santo e salutar o pensamento de orar pelos defuntos, para serem libertos dos seus pecados. É aqui que nós temos a dimensão da oração pelos defuntos, porque nós, desde o início, a igreja, na sua tradição, se colocou, manteve essa comunhão com o céu e a terra, sobretudo oferecendo dons espirituais. O que a gente pode oferecer para quem deixou esse mundo? Nosso carro, nosso dinheiro, os bens materiais? Não. O que mantém esta comunhão é o nosso amor, é a nossa espiritualidade, é a nossa oração. Os apóstolos e mártires em Cristo, continua o texto, que deram com efusão do próprio sangue o maior testemunho de fé e de amor, vejam, a igreja desde o início acreditou que os mártires estão mais estreitamente ligados ao mistério de Cristo. Os mártires estão próximos, unidos em Cristo. Tanto que muitos mártires, não sei se vocês sabem que tem o batismo de sangue, não tem só o batismo com água. Onde nasceu o batismo de sangue? Os mártires, às vezes, estavam se preparando para receber o batismo. Eram assassinados, eram executados em nome da fé em Cristo. O que a comunidade pensou? Eles foram batizados, mas no sangue de Cristo. Então, desde o início, a devoção aos santos começou na veneração aos mortos, aos mártires. Vejam, a atual devoção aos santos, que tem hora que tem exagero, que vai para cá, mas ela sempre acompanhou a história da tradição da igreja. Precisa ser purificada? Concordo plenamente. Mas começou com a veneração dos mártires, lá no início da igreja, porque a comunidade acreditava que essas pessoas estão muito mais ligadas, muito mais unidas ao mistério de Cristo. A eles também se estabeleceu um laço de amor muito grande à bem-aventurada Virgem Maria, considerada a rainha do céu e da terra. Hoje é o dia da memória de Nossa Senhora Rainha, né? Entendemos que a Virgem Maria, também os santos anjos, o céu está povoado. O céu está povoado. Nós não vamos encontrar uma solidão no céu, mas nós teremos tantos irmãos e irmãs nossos que nos precederam. A igreja sempre venerou a Virgem Maria, os santos, os mártires, sempre devotamente solicitou o seu auxílio, a sua intercessão. Logo também, gente, as preces foram e a veneração passaram também aqueles que imitaram mais de perto a virgindade, a pobreza de Cristo, e enfim, a todos aqueles que nos recomendaram, que se tornaram recomendados a devoção dos fiéis pela virtude das devoções cristãs, os divinos carismas. Então vejam, nós vivemos uma união com a Igreja Celeste, de modo especial essa união é vivida, experimentada na hora da Eucaristia. O céu e a terra se unem na hora das nossas ações, porque Deus está presente de maneira eminente. A nossa união com a Igreja Celeste acontece na Sagrada Liturgia, onde existe o protagonismo do Espírito Santo, em virtude do Espírito Santo que age sobre nós para a Igreja através dos sinais sacramentais. Então nós celebramos juntos, em fraterna alegria, os louvores da majestade divina. Por quê? Porque a missa, porque o encontro nosso na Eucaristia é figura sacramental que precede aquele dia do encontro final. Porque um dia nos reuniremos todos em Deus. E aí será aquele banquete eterno que o amor de Deus preparou para todos nós. Então veja que nós caminhamos na esperança. O caminho do cristão é na esperança. Na esperança de chegar junto a esses nossos irmãos e irmãs que, glorificados pela bondade, pelo amor, pela misericórdia do bom Deus, se encontram na expectativa do nosso encontro, do nosso reencontro. Eu falo sempre isso, e não é porque eu sou padre, nós nos reencontraremos. É óbvio que nós temos uma visão distinta, por exemplo, da doutrina espírita com relação à comunhão entre os vivos e os mortos, mas não é dito que nós não acreditemos nessa comunhão. Em outros moldes, de outro modo, mas nós acreditamos sim. Então nós queremos continuar caminhando, não esquecer essa nossa dimensão peregrinante e não esquecer que a nossa esperança está no nome do Senhor, que um dia nos reunirá a todos na Igreja Celeste. Muito bem, chegamos ao final desse nosso primeiro bloco, que passou rapidinho, mas a gente já volta porque o nosso encontro não terminou. Já voltamos.
Como prometido, a gente está aqui de volta, o segundo bloco do programa Respostas, e nós queremos começar a responder as perguntas que vocês nos mandam. Não desistam, por vezes a sua pergunta não é respondida pelo número de perguntas que nós recebemos, mas aos poucos a gente chega lá. Que bom que nós temos você na nossa audiência, participando aqui conosco. Vou começar hoje a pergunta que foi enviada pelo Adriano de Jesus. Adriano, nós já nos encontramos, me parece que no programa retrasado, e que bom que você voltou. O Adriano diz no início, Adriano de Jesus é apaixonado pela inteligência e orientação que o padre dá às pessoas que lhe fazem perguntas. Muito obrigado, Adriano. A gente está aí a serviço. Uma das missões do padre é a missão de ensinar, de conduzir a Cristo, de iluminar as consciências para que possamos viver o Evangelho nas diversas dimensões da nossa vida. Obrigado, Adriano. Não esqueça do padre nas orações. A pergunta do Adriano, eu acredito, Adriano, que tem a relação com aquela outra pergunta anterior sua. Me parece que quando fala-se de criação, você tem já, talvez, um pouco mais claro o conceito de evolução, que a evolução é a teoria chamada ainda a teoria da evolução, é uma das teorias que não encontram incompatibilidade, digamos assim, direta ou objetiva com o dado da fé que Deus criou. Não retira Deus a causa do processo. Porque pode ser, inclusive, Adriano, que a evolução seja o quê? Um modo inteligente de Deus criar. Então, depois de um início conflituoso, a igreja entrou nesse processo mais sereno de diálogo com a ciência. E as teorias de interpretação da origem do mundo, sobretudo, permanece ainda aí, aquela que se destaca no meio científico, essa chamada teoria da evolução de Darwin. É óbvio que em torno dessa teoria, hoje em dia, todo mundo virou cientista, todo mundo virou médico, todo mundo é historiador, todo mundo sabe tudo, todo mundo virou papa, eu digo sempre isso, que ela foi deturpada na forma que muitas vezes chega para nós. Por exemplo, o Adriano, Darwin não teria dito o que comumente nós ouvimos por aí, que nós viemos do macaco, por exemplo, que o ser humano veio do macaco. Darwin não disse isso. É distinto dizer, eu acredito que você vai concordar comigo, Adriano. Uma coisa é dizer que nós temos um ancestral em comum. Nós temos um... Vamos brincar, eu vou brincar um pouquinho aqui. Temos um primo, lá no passado, um ancestral em comum, depois que foram, se ramificando, a questão dos primatas, dos mamíferos, e por assim dizer, toda a série de complexidade do mundo criado. Então, é distinto dizer que nós temos um ancestral comum para dizer que nós viemos do macaco. Aliás, hoje os estudos comprovam que, por exemplo, existe mais identificação genética com o porco do que com o macaco, só para te dizer uma coisa, nesse sentido. Então a gente precisa ir com um pouco de calma, porque o que nos chega muitas vezes é a água suja, não é a fonte. Por isso que a gente tem que se preocupar muito nas redes sociais com as fontes. Qual é a fonte desse pensamento? Ontem mesmo é que eu tô cansado de brigar nas redes sociais já. Cansado. Sabe qual é o problema porque eu brigo? Porque muitas dessas coisas vão sendo passadas e você sabe uma mentira dita muitas vezes? Se tornam verdade. Quando nós nos demos conta e quando nós abrimos os olhos, nós temos uma multidão de pessoas completamente desconectadas com a vida real. E é perigoso. É perigoso. Vocês sabem o que justificou, que criou na mentalidade dos alemães o ódio aos judeus? Uma maciça campanha publicitária. De modo que muitos começaram a não ver mais o judeu como gente. Vocês entendem como é perigoso? Se uma coisa for martelada, como nesses grupos de política partidária dos nossos WhatsApp, bate o tempo inteiro. Então ontem eu estava vendo que uma afirmação tão esdrúxula que a pessoa, se tivesse um pouco de bom senso, se tivesse bom senso hoje em dia,
é uma coisa que se fala que todo mundo tem que ter. Não, hoje em dia já nem se fala mais, né? Bom senso a gente esqueceu, porque é melhor ignorar. Ignorar do que tentar melhorar. Todo mundo o ego está entronizado. Então eu ia dizer, né? Olha, isso aí não é, essa fonte aí, de onde é essa fonte? Fonte. Então a gente precisa, Adriano, tomar cuidado com o que a gente escuta. Porque muitas pessoas de idade, por exemplo, têm como absolutamente verdadeiro tudo que tem no grupo do WhatsApp. Absolutamente verdadeiro, porque era uma cultura de pessoas que dizem: o mundo está se desenvolvendo, então a informática é o desenvolvimento do mundo, então logo eu dou crédito a tudo que vem ali. E aí as pessoas, no lugar de serem seguidores de uma determinada ideia, se tornam fanáticos. O que é o fanático? Não consegue ver além daquilo. No fundo não é uma opção, porque é uma anestesia. O fanático é um anestesiado. E a gente tem muito isso. Então tomar muito cuidado, Adriano, com o que a gente vê, inclusive na internet, aquilo que nos chega no grupo de WhatsApp. Se nós tivéssemos bom senso, eu já recebi coisas no WhatsApp que eu dizia: epa, isso aqui não me cheira bem. De fato, fui atrás, mas as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. Desculpa, Adriano, acho que eu desviei um pouco do assunto, mas para dizer, até como um desabafo, as pessoas querem ouvir só o que elas querem ouvir. Por isso que eu já tive brigas homéricas, de gente que inclusive me bloqueou. Paciência, opção. Né? Eu teria muito mais paz se eu, cuidasse mais da minha vida, mas eu percebo que essas ideias, elas vão sendo alimentadas, e quando a gente menos perceber, nós criamos um mundo paralelo, um Brasil paralelo, uma vida paralela. Tudo em nome dos bons costumes e da moral. Claro, Satanás era um anjo. Anjo do mal. Mas máscara de anjo nunca perdeu. Nunca perdeu. Então, toma muito cuidado. Ninguém sai por aí dizendo: adoro ser mal, adoro pecar. Ninguém sai por aí. É em nome do bem aparente que a gente faz as maiores monstruosidades desse mundo. A gente fez. Em nome de um bem aparente. Sabe? Pintadinho, adocicadinho. Quando você vê, o bicho é feio. O rabo é feio. Cuidar, gente, discernimento, pelo amor de Deus. Adriano, olha aqui, padre enrolou, mas vamos lá. A pergunta do Adriano: se o mundo em geral, vida animal, tem mais de 6.000 anos, meu anjo, você contou pouco. Lembra que eu falei para você? Primeiro, o que surgiu? O mundo, o cosmos, o universo, a vida mesmo, tem o quê? Alguns milhões de anos. A existência do universo, bilhões, depois vem milhões, e o homem apareceu. Gente, o homem, se for contar toda a história do tempo que nós temos de história do universo, o homem apareceu agora no final, é um capítulo final, porque é muito recente. Recente eu estou dizendo o quê, gente? O que se tem? Eu estava até lendo, Adriano, no programa na semana passada, sobre quando nós temos comprovação de vida humana, por exemplo, na África. As últimas descobertas falam que o primeiro homem, segundo a concepção de homem, é aquele que nos deram, né? Aí fala do Australopithecus, todas aquelas distinções ali que agora eu não tenho em detalhes, mas que com certeza pode pôr 350.000 anos, muito mais, pode voltar no tempo. Então não dá para você dizer que... mas tá certo, você não falou errado, mais de 6.000 anos, mas eu quero dizer que esse número é mais mesmo, muito mais, tá? Sim, Adriano, com certeza, muito mais de 6.000 anos. Vida animal aqui, agora eu não sei se você está querendo dizer o ser humano também, mas vida animal, eu penso, tenho quase certeza que vida animal veio antes do que a vida humana, né? Do que nós. Tem todo um desenvolvimento na teoria da evolução. Mas olha, eu te dou uma ideia também, Adriano, essas informações precisas, eu brinco assim, dizendo, no São Google, também está ali muito claro. O Google, você entra lá, eu lembro, parece que a última descoberta, acho que é um crânio, é uma mulher, se eu não me engano, na África, e fala de 350.000 anos. Então, para você ver que, mas contando com a história da Terra e do surgimento da vida, não é nada. O ser humano surgiu ontem, na história do universo. Surgiu ontem. Interessante esses estudos aí, né? Adriano, obrigado, viu? Continue sempre ligado aí com a gente, tá bom, meu santo? Vamos lá para a próxima pergunta.
Estamos quase já no final desse bloco. Parece 7 minutos, então vai dar pra gente trabalhar isso aqui. Gilberto da Moreninha 2. Padre, pode fazer tatuagem? É pecado? Gilberto, depende. Eu sei que provavelmente você deve estar fazendo essa pergunta pelo fato de que o padre Fábio de Mello, né, fez uma tatuagem de uma abelha. E eu fiquei sabendo a história dessa tatuagem, que eu conheci porque alguém começou a me... Aqui no programa mesmo, alguém tinha comentado comigo e eu fui atrás para verificar. Diz que ele já viu por diversas vezes, enquanto fazia homilia, a pregação da palavra de Deus, uma abelha vir e sentar na sua mão. E a ideia da abelha que ele desenvolve, por isso que ele tatuou essa abelha, é muito significativa. Não tem nenhuma ideia incompatível com a fé cristã. Que ele fala que a abelha tem seu ferrão para se defender, mas está sempre produzindo mel. Produzindo mel. É dessa ideia ele tirou. E ele pôs uma pequenina tatuagem em si. Eu sei que eu estou falando aqui para um contexto cultural onde nós temos muito preconceito para com as pessoas que fazem tatuagem. Minha mãe mesmo, por exemplo, meu Deus, é uma dessas. Filho, olha, uma coisa que eu te peço que você nunca faça na vida é uma tatuagem. Só depois que eu morrer. Vejam só a pressão psicológica. Mas não, temos que ir com calma. Tudo que é abordagem preconceituosa, ela perde o senso da totalidade das coisas. Por exemplo, já passou pela minha cabeça... Desculpem, eu bati aqui no microfone, mas acho que vocês estão ouvindo bem aí. Já passou pela minha cabeça, por exemplo, fazer uma tatuagem daquela frase em latim, Deus é amor, que em latim ficaria Deus caritas est. Porque eu penso que é a frase síntese da existência, Deus é amor. Então, mas passou pela minha cabeça, fazendo uma confissão pública aqui. E o que eu diria? Depende do motivo pelo qual existem pessoas que fazem tatuagens com motivos que não têm por trás uma ideia que seja incompatível com algum elemento da fé. Agora, vamos supor, você já cultua elementos satânicos, você vai lá e põe uma cruz de ponta cabeça, mas o problema aí não está na tatuagem, está na sua intenção. O que as pessoas estão acostumadas é a julgar a intenção das pessoas. Você não pode entrar na cabeça da pessoa. Essa intenção, só Deus pode julgar, só o Espírito perscruta o íntimo dos seres. Óbvio, eu vou falar esteticamente, eu não gosto de tatuagem esteticamente, estou falando. Claro, Gilberto, que a sua pergunta é do ponto de vista ético, mas esteticamente eu acho feio tatuagens muito grandes, mas isso é minha opinião. Essa é minha opinião. Eu tenho uma amiga, inclusive, que se tatua, né, e as pessoas falam, já imagina você quando você ficar velha, eu vou ser uma velha tatuada. Foi a resposta dela. Achei uma resposta bastante inteligente e simpática, sem ser deselegante. Você é uma velha tatuada. Então, eu acredito que nós teríamos que tomar cuidado com os extremismos com relação a isso. Não penso que a gente vai chegar lá em cima e nós vamos passar por um detector de tatuagens para entrar no céu. Tá? Me desculpem. Deus não vai, olha, tira a roupa. Vai lá os anjos lá, vamos verificar se tem alguma tatuagem. Gente, o que está tatuado no coração, aí isso vai ser olhado, sabe? Porque nós fazemos às vezes até coisas boas, mas a intenção não é boa, tem por detrás, sabe a chamada segunda intenção? O diabo é cheio de segundas intenções. Ele faz uma coisinha aqui que parece não tão ruim, mas ele quer chegar numa mais terrível. Então vamos com calma, Gilberto, eu não julgaria tanto o padre por fazer isto. Eu pessoalmente não faria, por conta ele é uma figura pública e tudo aquilo, e nós sabemos que nós vivemos, a cultura brasileira é conservadora, não adianta, pode enfeitar, pode falar o que quiser, porém eu não vejo do ponto de vista religioso uma condenação desse aspecto, tá? Absolutamente. Eu acredito que se nós cuidássemos, tem muita coisa mais importante para discutir, tá? Muito mais importante. Às vezes o padre não faz tatuagem, mas ele se sente superior às demais pessoas, ele vive subindo no pedestal, ele acha que ele está no castelo de cristal, ele busca privilégios no seu ministério, isso é grave. Uma tatuagem, Gilberto, é um pouco por aí que vai o meu raciocínio.
Não sei se você seguiu. Mas uma tatuagem com uma intenção que não seja positiva, claro que ela pode ser pecado. Por isso que eu falei, depende. Mas a intenção do padre ali me parece muito bonita. Não tem nada de incompatível. Inclusive, eu lembro agora que no baldaquino de São Pedro, no teto, no contorno da decoração, tem várias abelhas e tem um sentido, um significado muito bonito. A cera, por exemplo, da abelha, a cera do círio pascal. Normalmente o círio original, ele é feito tem que ser com ai meu Deus, qual que é o material que faz a cera? A cera mesmo, que faz a vela do círio pascal. No original, ela tem que ser de cera de abelha. Então, exatamente, a abelha tem todo um significado bonito por trás aí. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com esses julgamentos sentenciosos. Eu acredito que chegou o final e eu já ultrapassei, inclusive. Vamos para o intervalo, mas nosso encontro não terminou. A gente já volta. Com alegria, estamos aqui ainda, sobrou esse último bloco do nosso encontro e o nosso caminho continua. Como vocês poderiam imaginar, um dos assuntos que está aí no auge de todas as reflexões, dos debates, que ainda são debates bastante acalorados, então tem pouca reflexão séria nesse meio, é o assunto da menina de 10 anos, questão dessa menina que viveu um calvário praticamente de 4 anos. Eu quero falar primeiro dela. Eu vou dar um nome para essa menina. Até porque eles são agora, a família e ela são protegidos para recomeçar a vida e vão dar um novo nome. Ela vai mudar de lugar. Existe na lei essa possibilidade. Eu vou dar o nome de Carmen. Essa menina tem um nome. E eu sou profundamente, em primeiro lugar, eu queria falar da Carmen, mas eu vou exprimir a pergunta aqui, como ela foi colocada pela Patrícia, do bairro Vilas Boas. A Patrícia pergunta: padre, como proceder no caso da menina de 10 anos que sofreu aborto e estupro? Vamos lá. Primeira coisa, eu queria falar da Carmen. Por que falar da Carmen? Porque, em primeiro lugar, o assunto não é aborto. Em primeiro lugar, é o calvário de uma menina que por 4 anos, justamente no lugar que devia mais protegê-la, essa menina viveu uma tortura. O que eu diria para vocês? Que eu chorei quando eu soube, porque depois eu tive a triste notícia de que as estatísticas falam em torno... Pode ser que eu erro e depois vocês me escrevem aí para corrigir o padre. Não tem problema não. Eu não tenho todos os dados na cabeça. De 6 a 10 meninas por dia são realizados esses procedimentos. Então não é só o caso da Carmen. É cotidiano do Brasil. Onde se esconde uma tragédia. Então minha primeira preocupação não foi com o aborto. E, aliás, que resposta vocês esperam de um padre sobre aborto? Se você é cristão, você deveria pressupor isso. O primeiro assunto não é aborto, é a Carmen. O sofrimento dessa menina, o calvário dessa menina. E eu penso assim, quem pode julgar as consciências? Eu falei no bloco anterior. Sai excomungando as pessoas. Calma. Nós fizemos coisas muito erradas na nossa vida achando que nós estávamos fazendo um bem. Mas nós estávamos crentes, seguros de que nós estávamos fazendo um bem. Então o primeiro assunto na hierarquia de situações que nós temos que debater não é um debate ético, é o debate sobre uma vida. Sobre uma menina de 10 anos. É uma menina. E a Carmen é representante de tantas meninas que nesse país são abusadas. Abusadas por gente que a gente menos espera.
Por isso eu queria falar aqui para vocês, familiares. Fiquem muito atentos a primos, a tios, às vezes padrasto. Eu falo assim, você tem direito, você mãe, você tem direito de reconstruir sua vida. Mas se vocês têm filhas dentro de casa, gente, você tem que pensar muito. Quem você traz para dentro da sua casa? E o que é pior, já teve casos que eu soube, que inclusive aconteceu com a conivência da mãe. E tem casos, gente, que inclusive a mãe é ameaçada. Então tem muita violência no caso da Carmen. Ela era continuamente ameaçada. Você imagina, você é uma criança que brinca de boneca ainda, você ser constantemente ameaçado. Olha, se você contar, eu vou matar seu vô. Eu vou matar as pessoas que você ama. É esse o primeiro grande tema. Nós temos famílias doentes. Nós temos homens doentes. Porque é fácil ficar falando só de pedofilia no clero. E é trágico também. Horrível. Horrível. Mas a maioria dos casos, 60% acontece na família. Esse é o primeiro grande tema. O primeiro grande tema não é o aborto da Carmen. Não. Eu me recuso a entrar num debate onde a gente faz abstrações e a gente não toca a carne das pessoas. Carmen, eu sou profundamente entristecido pelo que aconteceu com você. Profundamente. Fiquei arrasado. Não tem como não sofrer por você. Então a primeira grande questão é sociedade. O que nós temos que fazer para proteger nossas crianças? Para proteger a infância. Gente, a infância é sagrada. Ai de quem toca os pequeninos. Ai de quem toca os pequeninos. Vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, eu digo que o caso da Carmen é profundamente entristecedor. Então eu estou engasgado aqui, porque não é só o caso da Carmen, e eu não quero já ir passar para o segundo assunto. É isso. Eu, no momento, não acho que o aborto seja o centro dessa conversa. Não é. O centro dessa conversa é a Carmen. Agora, soluções para resolver, para tornar o calvário da Carmen, segundo assunto. Para tornar o calvário da vida da Carmen. Dá para essa menina a oportunidade de sorrir de novo, de pegar uma boneca e de reconstruir a vida dela, de ser uma mulher feliz. É o segundo assunto. Não aparece ainda aborto para mim aqui. Aparece. Na ordem existencial das coisas, como reconstruir a vida da Carmen? Como diminuir ao máximo o sofrimento dessa menina? Aí nós vamos procurar soluções. Terceiro assunto. Uma das soluções que se encontrou é tirar o ser, a pessoa. E aqui vocês vão me perdoar. Eu sofri muito pela Carmen e estou sofrendo pela Carmen. Mas não vai adiantar a gente invisibilizar que existe uma outra tragédia em andamento, dependendo da solução que se escolheu. Então, tem dois rostos envolvidos numa tragédia. Eu sei que muitos de vocês não contemplaram, não conseguiram ver um segundo rosto. E que alguém no auge da sua concepção de mundo chamou de lixo hospitalar. Não. Ninguém é obrigado a pensar segundo as convicções de uma fé, mas eu não sou proibido de ter convicções de fé. Ali não tem um pedaço de carne, ali tem um novo ser. Vocês têm que lembrar que para nós cristãos, a vida começa na concepção. Ali tem uma alma, ali tem sonhos em andamento, tem projetos. Ainda que filha de um estupro, ou filho. Ainda que fruto de uma tragédia. Não vejo que a solução seja necessariamente ter que
que cessar para sempre um outro projeto de vida. Existia um outro projeto de vida, tanto que eu digo que com certeza a lei vai tornar ainda mais dura a pena dessa pessoa. Por quê? Porque foi um outro ser que foi assassinado. Então eu penso assim que, falando da Carmen ainda, como centro da conversa, eu não vou sair desse centro. Eu vou falar do aborto para vocês, talvez lá no terceiro programa. Aí vocês voltem com essa pergunta, eu vou centrar no aborto. Eu estou falando da Carmen. Então, no contexto do assunto da Carmen, da solução, a punição desse indivíduo, desse seu tio, pelo que eu entendi até o momento as investigações falam somente dele. Já surgiram outras cogitações, mas por enquanto parece-me que o grande culpado aqui é ele. É sério, porque é uma menina que engravidou é um assassinato, é uma outra resposta. Agora, dentro do processo, uma menina de 10 anos não nasceu para ser mãe. 10 anos, o corpo não está pronto. O psicológico não está pronto. Então eu tentaria de todas as formas, gente. Todas as formas possíveis. Possíveis significa que não decretem a morte da Carmen. Então porque a Carmen já morreu diversas vezes pela situação que ela estava vivendo. Mas todas as soluções possíveis para mim, eu diria, tentar salvar as duas vidas. Tentar salvar de todas as formas as duas vidas. Mas imaginemos que o processo da gravidez de Carmen fosse, na verdade, da Carmen. Eu me pergunto, se a continuidade da gravidez da Carmen significasse sua morte? Não é fácil, gente. Não é fácil dar essa resposta. Vocês vão falar, nossa, mas um programa Respostas que não dá resposta, às vezes o silêncio de compaixão. Tá? Eu quero deixar bem claro que o silêncio de compaixão é muito mais cristão agora do que essas trocas ofensivas de acusações nas redes sociais. É isso. Eu acredito que nós temos que pensar muito. Eu estava falando agora há pouco aqui que eu nem me posicionei nas redes sociais porque, para mim, o assunto principal dessa situação não é o aborto. Do ponto de vista ético, moral, nós estamos tocando a carne da vida. Então, vamos supor que a continuidade, uma das coisas que tornam complexa toda essa situação e fica difícil. Então, quero dizer isso. Por que nós temos que dar respostas que são sentenças? Para quê? Ridículo, numa hora dessas, você ir para frente de um hospital, chamar uma menina de assassina. Ridículos. Tem um cristianismo que eu desconheço. Nós não conhecemos o mesmo Cristo. Nós não conhecemos o mesmo Cristo. Vocês leram outro evangelho. Vocês conhecem um outro evangelho. Esses fundamentalistas cristãos envergonham os cristãos. Envergonham. Estou envergonhado. E eu peço para você que nos acompanha, você que não tem religião, não pense que todo mundo é como eles. Por favor, não coloquem todos nós no mesmo saco, porque eu sei que tem evangélico que tem uma reflexão cristã, que tem um posicionamento muito mais maduro. Muito mais maduro. Eu tenho meus irmãos no Senhor, não professam a mesma fé católica, nos quais eu me encontro no Evangelho. Eu me encontro no amor a Cristo. O Cristo dos Evangelhos. Então, eu diria que a ordem das coisas altera. Não é hora de fazer discussões sobre o aborto. É hora de ter compaixão. Compassio, do latim. Compassio. Sofrer com. Eu estou sofrendo com a Carmen. Ah, mas padre, você precisa dar uma resposta. Eu não vou dar. Eu não vou dar nenhuma resposta. Você cristão sabe.
que para nós aborto é a interrupção de uma vida. Você já sabe, mas esse não é o assunto. Vamos reconstruir a vida da Carmen, é o assunto principal agora. Reconstruir a vida da Carmen. Dar uma punição, segundo todo o rigor da lei, a esse senhor que eu espero que ele se converta, que ele volte para a vida. Eu não quero que ele vá para o inferno. Eu quero que essa alma seja resgatada, porque esse homem morreu. Esse homem tem a alma morta. Esse homem tem a alma morta. É um pecado gravíssimo que clama aos céus. O Senhor nos pedirá contas. No dia do juízo, será terrível. Nós estamos brincando com o quê? Com coisa séria. Os pequeninos são preferidos do Senhor. Não toquem os pequeninos. Não toquem. Começou a ter tesão por menina, some, desaparece. Não dá nenhum argumento. Pede que você quer mudar de casa. Some. Então, eu vou dizer para vocês, eu não vou tratar do assunto aborto. Por quê? Porque eu ainda estou sofrendo pela Carmen. Depois eu vou falar de outras coisas. Sabe quando você vai num funeral? Você já imaginou? Você vai lá num funeral de uma pessoa, por exemplo, tá? Uma pessoa que se matou. Aí você tá com a mãe da pessoa que se matou. O que você vai fazer? Você vai ficar fazendo elucubrações, discursos? Eu estou cansado de ver cristãos discursar sobre o sangue, sobre a dor dos outros. Eu não vou fazer discurso moral em cima de lágrimas. Me recuso. Eu me recuso no momento. E vejo que, como eu falei para vocês lá no final, eu falei que eu acredito que nós temos que salvar vidas. Sempre. Sempre. Salvar vidas. E eu quero mesmo que a Carmen, eu sonho que a Carmen possa reconstruir sua vida. Que essa menina possa reconstruir sua vida. Que esse homem seja punido. E que nós possamos entrar num caminho de reflexão para construirmos que de fato, para concluirmos que de fato, médicos e todos nós fomos feitos para salvar vidas. Em todos os sentidos. É a vida que é sagrada. A vida é sagrada. Então, eu penso que sobre a questão das soluções que nós teríamos que encontrar para melhorar a vida da Carmen, eu diria, a solução nunca pode prescindir desse dado fundamental para nós, que a vida é sagrada. Então, vocês me desculpem, chegamos ao final do programa. Vocês me desculpem que eu me exaltei um pouco, mas é isso. Eu ainda estou sofrendo com a Carmen. Depois a gente fala do resto. Gente, chegamos ao final então do programa e hoje Nossa Senhora Rainha, que foi coroada pela sua plena correspondência à vontade de Deus, a realização do seu projeto. Que pela intercessão de Nossa Senhora Rainha, coroada, homenageada e venerada por nós cristãos como Mãe de Deus e Mãe da Igreja, desça sobre você, sobre cada um de nós, sobre os nossos projetos e sonhos, sobre aqueles que sofrem de modo especial pela perda dos entes queridos. Fábio, estamos rezando por você, pelo seu pai, por tantas pessoas que têm pedido orações, que perderam as pessoas amadas. Desça sobre vocês o consolo e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, o programa Resposta chegou ao fim. O clima estava um pouco tenso hoje, mas é assim. Com Deus nós vamos para frente e vamos reconstruir o sonho de Deus sempre. Até o próximo programa. É a nossa promessa de um reencontro. Tomara que dê certo. Até lá. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.